Saudações, alunos. Hoje a gente dá início à segunda aula sobre população e, como a gente viu lá na última aula, a gente vai estar entrando nos conceitos demográficos, migração, entre outros assuntos, tá? Então vamos lá. Conceitos demográficos. Como vocês estão vendo aí, existem várias informações. População absoluta, tá? Que é o índice geral da população de um determinado local, seja de um país, de estado ou região. A questão de populoso, quando a gente vê em primeiro lugar a China, depois a Índia, depois os Estados Unidos, depois a Indonésia e o Brasil em quinto lugar, tá bom? Então, são esses os termos que a gente vai estar entendendo sobre os conceitos demográficos e tipos de migrações. Retornando à informação sobre população absoluta, eu vou pedir para vocês que anotem esses termos, tá? Para vocês não se perderem. Vamos lá. Então, a população absoluta, ela é o quê? O índice geral da população de um determinado local, país, estado ou região. Então, vamos pensar o seguinte, que a população absoluta do Brasil, ela está estimada, tá? Em 180 milhões de habitantes. Então, é o total de habitantes daquele lugar, daquele país, tá? E aí a gente entra na questão da densidade demográfica, que é a taxa que vai medir o número de pessoas em determinado espaço. Geralmente, essa taxa ela é medida em habitantes por quilômetros quadrados, tá? Então, que é chamada, essa população, ela é chamada de população relativa. Então, a densidade demográfica é a taxa que vai medir o número de pessoas em determinado espaço, tá? Então, ela é medida por habitantes por quilômetros quadrados, que vai ser chamada de população relativa. A gente tem também o superpovoamento ou a superpopulação, que é quando o quantitativo populacional ele é maior do que os recursos sociais e econômicos existentes para sua manutenção. E aí a gente tem a diferença entre um local populoso, densamente povoado e superpovoado. Como seria isso? Então vamos lá. Um local densamente povoado é um local com muitos habitantes. Por quê? Por metro quadrado. Enquanto um local populoso é um local com uma população muito grande, em termos o quê? Absoluto. E um local superpovoado, ele é caracterizado por quê? Por não ter recursos suficientes para abastecer toda a população, tá? E aí a gente vai ter também o que chamamos de taxa de natalidade, que é o número de nascimentos que acontecem em uma determinada área. A taxa de fecundidade, que é o número de nascimentos bem-sucedidos, tá? Menos o número de óbitos em nascimento. Já a taxa de mortalidade é o número de óbitos ocorrido em um determinado local. Temos também o crescimento natural ou o crescimento vegetativo, que seria o crescimento populacional de uma localidade medido a partir do que? Da diminuição da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Então, o crescimento natural vai ser a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade.
temos o crescimento migratório, que é a taxa do crescimento de um local que vai ser medida a partir do quê? Da diminuição da taxa de imigração. O que seria imigração? As pessoas que estão chegando, tá? Pela taxa de emigração, que são as pessoas que estão saindo, que se mudam. Então, o crescimento migratório, ele vai ser o quê? A taxa de crescimento de um determinado local, tá? Medido a partir do quê? Da diminuição do quê? Da taxa de imigração pela taxa de emigração. Também temos o crescimento populacional ou crescimento demográfico, que é a taxa de crescimento populacional calculada a partir do quê? Da soma entre o crescimento natural e o crescimento migratório. Tá bom? Temos o que a gente chama de migração pendular, aquela que vai ser realizada diariamente no cotidiano da população. Exemplo, eu vou ao trabalho, trabalhar e volto para casa. Eu saio do centro de Caxias, da Baixada de Caxias, saio da Baixada e vou trabalhar no Rio e volto para dormir em casa. Isso a gente chama de migração pendular ou até mesmo movimento pendular. Temos a migração sazonal, que é aquela que ocorre durante um determinado período, que pode ser, como exemplo, pode ser as viagens de férias. Temos a migração definida, tá bom? Que a gente vai ter quando se trata de uma mudança definitiva, tá? Tem o êxodo rural, que todos nós sabemos, que é a migração de massa da população do campo para a cidade durante um determinado período. Temos o conceito de metropolização, que é a migração em massa de pessoas de pequenas e médias cidades para grandes metrópoles ou regiões metropolitanas. Tem a desmetropolização, que é o processo contrário da metropolização. Como vai acontecer a desmetropolização? A população ela vai migrar em massa para as cidades menores, tá? Sobretudo para aquelas cidades que a gente chama de cidades médias. Agora a gente vai ver o que a gente chama de principais migrações interregiões, né? Que são as principais migrações interregionais dentro do Brasil. Então, a gente vai ter aquelas que ocorrem dentro do território nacional, sempre serão dentro do território nacional. E na história do Brasil, essas migrações, elas acabam acontecendo de espécie, como fosse uma espécie que estão relacionadas a ciclos econômicos, que atraem a população que busca o quê? Conquistar melhores economias e benefícios sociais. Então a gente vai destacar as grandes correntes migratórias que vocês estão vendo aí, ó, entre 1950 e 70, entre 1970 e 90 e a migração na década de 1990. Vamos lá. No século XVII, a pecuária extensiva, teríamos, né, a pecuária extensiva, vai causar o quê? O deslocamento da população do litoral nordestino e eles vão para onde? Em direção ao sertão e proximidade do Brasil central.
Esse movimento ele ajudou na interiorização do povoamento, até então restrito às regiões litorâneas. A pecuária, a princípio, ela tinha como objetivo atender o quê? As necessidades dos engenhos de cana. A necessidade de ampliar as fronteiras motivou o quê? A coroa portuguesa a explorar a atividade pecuarista para essa finalidade. Já no século XVIII, a gente vai ter a mineração, que vai ter o deslocamento da população do Nordeste e São Paulo em direção ao quê? A Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. Então, a mineração, ela inicia a modificação da estrutura de ocupação do Brasil, que até então era concentrada no Nordeste brasileiro. Nesse momento, começa a constituição de uma área de repulsão, que é a atual região Nordeste, e uma área de atração para a região Sudeste. Já no século XIX, principalmente lá na segunda metade, a gente vai ter a atividade cafeeira. Essa atividade cafeeira, ela vai causar o quê? A interiorização do estado de São Paulo, apesar da predominância das migrações externas, onde que a gente vai poder associar aos italianos, tá? Que vai ocorrer em um grande movimento interno em direção ao estado de São Paulo. Alguns agricultores paulistas também migraram em direção ao norte do estado do Paraná. E já no final, lá no século XIX e no início do século XX, a gente vai ter o ciclo da borracha. Os nordestinos, eles vão em direção à Amazônia. Em sua maioria, retirantes do sertão nordestino, principalmente do estado do Ceará. Após o quê? O declínio da borracha, muitos se dirigiram para o Sudeste. Já após a Segunda Guerra Mundial, a concentração industrial ela vai ser a característica onde vai o quê? Atrair os nordestinos em direção ao Sudeste e Sul. Por isso que Milton Santos vai chamar essa região de concentrada, tá? Com destaque ali para São Paulo, Rio de Janeiro. Esse movimento ele foi muito intenso, principalmente entre as décadas de 60 e 80. Os nordestinos constituíram a principal mão de obra para a construção civil e para os setores industriais, que empregavam trabalhadores com menor qualificação. Já na década de 60, a gente tem o quê? A construção de Brasília, onde os nordestinos, em direção ao Brasil Central, ao Centro-Oeste, eles vão formar o quê? A Zona Franca. Na verdade, quando a gente fala Brasil Central, a gente também vai englobar uma parte da região norte. Então, essa formação essa migração interna dos nordestinos, eles vai pegar a região centro-oeste e parte da região norte, porque vai formar a Zona Franca de Manaus e vai estar atrelada ao extrativismo mineral. Esses nordestinos eles estão em direção à Amazônia e vão estar linkados aos projetos de colonização do estado. Os nordestinos e agricultores
no caso, os agricultores sulistas, eles foram em direção à Amazônia. Já os governos militares incentivaram a colonização da região amazônica, tendo como fundamento a ocupação e proteção dos extremos do país. Nesse processo, iniciam os conflitos fundiários, que vão persistir até os dias atuais. E envolve os povos da floresta, os garimpeiros, fazendeiros e as corporações ligadas à extração de madeira e minério. E aí a gente vai ver nessa apresentação o que significa migração, que eu já falei. Então vamos lá na definição. O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, de região, de estado ou até de domicílio. Esse fenômeno pode ser destacado por fatores espontâneos: força de atração, em busca de emprego, ou repulsão, por guerras religiosas, por questões econômicas, políticos, ambientais, tá bom? Do local de origem. Então vamos lá. Áreas de repulsão da população são as áreas que perdem, a população em consequência de diversos fatores. A estagnação econômica, a utilização da tecnologia na agricultura, a automação, né? Dispensando, né, o trabalhador do campo para a cidade. Então, a concentração fundiária, que é a concentração de terras, e a área de atração da população, que são áreas que recebem população de outras áreas. A atração é exercida por vários fatores, entre eles melhor oferta de emprego, maior facilidade de acesso à terra, entre outros fatores. E por que ocorrem essas migrações? As migrações surgem como resposta às fortes desigualdades econômicas, sociais e ambientais entre as diferentes regiões do mundo. É uma busca por melhores condições de vida. Então, a gente termina esse conceito de migração e vai agora vai mostrar para vocês as principais correntes migratórias, tá? Então, lá na década de 2000, a gente começa o quê? As motivações socioeconômicas, tá? Que é o que a gente vai ver aí, ó. Então, essa migração de retorno, principalmente dos nordestinos, né, do sudeste para o nordeste, ela vai começar a acontecer. Apesar de o sudeste continuar exercendo a atração para a população de outras regiões, a precariedade nas condições de vida dos centros urbanos e a falta de oportunidade vão fazer com que muitos imigrantes voltem para os seus estados de origem, procurando evitar que mais uma geração fosse entregue à marginalidade e aos subempregos. Juntamente a esse fator, pode ser acrescentado também o crescimento do quê? O crescimento econômico alcançado por alguns centros nordestinos. Então, além disso, a gente tem o último censo dizendo que ele aponta o crescimento das cidades médias como sendo um dos principais fatores responsáveis pela atração desses imigrantes, o que ajuda a explicar o saldo migratório negativo da região metropolitana de São Paulo. Então, a gente termina a nossa aula por aqui, tá?
Um abraço para vocês, fique com Deus, tchau, tchau.